com pesadelos e coisas assim, ao que eu respondia, mas eu ainda nem estava dormindo. O tempo foi passando, até que certo dia percebi que não dava mais para viver daquela forma e resolvi enfrentar a situação. Ficava atento esperando o ruído ou a paralisação e aprendi a analisar os fenômenos sem medo, e percebi que eu podia apropriar-me daquele barulho quando ele ia passando, isto é, eu o capturava por assim dizer e ficava com ele dentro de minha cabeça, e para tanto, bastava que me concentrasse nele no exato momento em que ele surgia. Dessa forma, o forte ruído não passava rápido e ia embora como comumente acontecia, e eu o segurava em mim percebendo que nada me ocorria de prejudicial, e que eu podia interferir nisso. Fazia então, que ele se intensificasse cada vez mais, num ruído contínuo até que a impressão que se tinha, era de que meu corpo estava sendo eletrocutado por milhares de volts. Era como se meu corpo chacoalhasse e vibrasse de uma forma incrível sobre a cama, enquanto que na verdade ele estava em absoluto repouso, e percebi que quem vibrava era outra parte de mim, e que essa parte quando isso acontecia, podia separar-se do corpo físico e ter vida própria. Necessário se faz um pequeno parêntese aqui, para dizer que naquela época, não havia informação como há hoje. Não existiam computadores pessoais. Portanto, não existia internet e livros eram caros. Os que falavam a esse a respeito, e que vinha a conhecê-los mais tarde, praticamente só existiam dentro de organizações fechadas como a Rosa Cruz, o Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, e outras poucas escolas místicas desse tipo. Lembro-me que a primeira alusão ao assunto que tive contato, foi através da revista Planeta em uma de suas edições que tinha como título o termo, Viagem Astral. Então, eu não tinha com quem trocar ideias sobre o que me acontecia. Tive que lidar sozinho com o problema. Muitas vezes acreditando inclusive, que eu sofria de algum distúrbio de saúde, ou coisa assim. Mas ao vencer os meus medos, comecei a fazer experiências com isso de todas as formas que eu conseguia, até que descobri como provocar as vibrações e como sair do corpo físico com alguma facilidade, sem perder absolutamente a consciência durante todo o processo. Coisa um tanto rara, diga-se de passagem, já que o comum nesses casos de emancipação consciente, é que as pessoas se percebam já fora do corpo físico, sem, no entanto, acompanharem lucidamente o processo do desprendimento. Muitos anos mais tarde, cerca de pelo menos uns 30 a 35 anos depois, lendo um livro de famoso yoga indiano, descobri que o que eu fazia quando criança sem saber, era uma prática bem avançada de Kriya Yoga. Convém que diga que a Índia sempre me fascinou intensa e imensamente. Foi, acredito, enquanto eu brincava com as vibrações, que algo muito importante e marcante me aconteceu. A minha avó paterna e eu éramos muito próximos. Eu era seu único neto e nos gostávamos muito. Mas ela desencarnou cedo. Vítima de câncer de mama. Nessa ocasião, a doença praticamente não tinha cura. Eu sempre me perguntava onde ela estaria e como seria esse lugar. Será que estaria bem? Mesmo sem nenhum conhecimento consciente da espiritualidade, sequer passava pela minha mente que alguém quando morria simplesmente desaparecia. Eu tinha uma certeza interior sem um motivo lógico na época, de que ninguém morria de fato, mas sim, que íamos para outro lugar. Eu apenas não conseguia ligar conscientemente o que me acontecia durante minhas noites, com essa ideia da existência eterna do espírito. Eu não havia percebido ainda que se eu conseguia sair do corpo físico mantendo fora dele a minha individualidade e todas as minhas capacidades cognitivas, isso era uma demonstração clara de que a morte do corpo não mata o espírito. Eu era ainda uma criança sem grandes conhecimentos, mas mesmo assim, uma certeza de que ninguém morria de verdade habitava o mais íntimo de meu ser. Foi uma daquelas noites que me aconteceu algo inusitado. Eu não sei, porque hoje não me recordo se havia passado pelas vibrações ou não. Mas, sentindo-me desligado do corpo físico e perfeitamente consciente, vi minha avó aos pés de minha cama. Não senti medo algum e ela simplesmente me estendeu a mão e disse, venha, vou lhe mostrar onde eu estou vivendo. Uma curiosidade que me assaltava o espírito constantemente, como era o lugar onde eles viviam. Peguei em sua mão e saímos literalmente voando para o alto, atravessamos algo, ou algum lugar bastante escuro.
Tudo era uma escuridão profunda e eu voava puxado pela mão de minha avó, até que chegamos a um lugar muito bonito. Algo como um castelo, ou casa de pedra, grande e alta. As portas eram duplas do tipo porta-balcão, tinham pelo menos uns 5 metros de altura e se abriam para um enorme salão muito iluminado, onde pendiam grandes lustres de cristais. Havia lá algo como uma festa ou recepção, muito calma e comedida, com casais andando de braços dados e com roupas muito limpas. Simples, sóbrias e elegantes ao mesmo tempo. Na parte de fora do salão e bem em frente à porta principal, havia um pátio, também bastante grande. Todo rodeado de um muro de pedras escuras, muito largo e baixo. Com cerca de uns 60 ou 70 centímetros de altura, que depois continuava com uma grade de ferro fazendo a proteção do lugar. Ficou claro para mim, intuitivamente, que do lado de fora daquelas grades não era um lugar para aventurar-se, pois era completamente escuro. Não se via absolutamente nada e algo estranho me chamou a atenção. Toda a luz que havia do lado de dentro dos muros não ultrapassava as grades. Ela terminava ali. Havia ainda neste pátio, um pouco à direita em relação à grande porta do salão, um chafariz de pedras, as mesmas do casarão e dos muros. Tinha 3 estágios que alcançavam não mais que 1,5 metros de altura no total. As pessoas andavam por ali conversando de forma alegre e descontraída, e a minha avó me foi apresentando algumas daquelas pessoas que a meu ver faziam algum comentário do tipo que denotava perceberem que eu não vivia ali, mas tinha ainda um corpo em algum lugar distante. Muitos e muitos anos passados dessa experiência e de outras, mais ou menos com o mesmo teor, eu ganhei 2 livros espíritas psicografados por Chico Xavier. Os primeiros livros espíritas que eu li em minha vida atual. Os títulos eram Jovens no Além e Somos 6. Eu não era espírita até então. Nem minha família. Mas li os livros com ávido interesse, dados os assuntos tratados, e, de repente tornei-me leitor assíduo de livros espíritas e espiritualistas. Sendo que em um deles que não sei precisar qual é, mas muito provavelmente um dos 2 citados acima, eu me deparei com a descrição de um lugar onde o desencarnado estava, e que era exatamente o lugar onde há muitos anos atrás eu estive com a minha avó, com muitos dos detalhes vistos por mim, como os chafariz e os muros com grades, as portas enormes do salão principal, etc. Essa experiência fez toda a diferença no restante de minha vida, dando-me a certeza sobre a realidade das coisas que eu experimentava. Capítulo 5. Trocando conhecimentos. Algumas experiências de aprendizado importantes. Com essas experiências acontecendo ao longo de minha vida, fui desenvolvendo métodos de provocá-las. Se bem que isso é mais ou menos assim, você sabe como fazer, tem a técnica e conhecimento para provocar a experiência, mas mesmo assim, muitas vezes ela não acontece. É relativamente simples de entender. Para que a experiência aconteça, você precisa ter um dia preferencialmente calmo. Sua mente tem que estar tranquila, suas emoções em equilíbrio e seu organismo biológico em perfeita harmonia. Qualquer dessas coisas que estiver fora dos padrões, irá dificultar. Não impedir. Pois uma vontade firme pode suplantar tudo isso, mas o desequilíbrio psíquico dificulta muito a experiência. Bem, eu já era adulto, estava casado e tinha 2 filhos, e por motivos que não vêm ao caso, havia me mudado para a cidade de São Caetano do Sul, SP, onde acabei conhecendo através da internet, pois nessa época já existiam computadores pessoais, um homem chamado Wagner Borges, fundador do IPPB Instituto de Pesquisas Projeciológicas e Bioenergéticas, situado no bairro do Ipiranga na cidade de São Paulo, vizinha a São Caetano do Sul. Passei a frequentar seu espaço. Acabamos por fazer amizade, e foi então que pude aprimorar muito meus conhecimentos sobre o assunto, pois esse instituto é focado justamente no assunto emancipação da alma, também chamado de projeção da consciência. Foi nesse período que tive algumas das experiências mais marcantes com a EA, ou projeção. Faço agora outro parêntese para falar sobre algo muito importante dentro da espiritualidade de uma forma geral. Se prestarmos atenção e conhecermos mais de uma casa espírita ou espiritualista, não importa, veremos que cada uma delas tem uma característica predominante. Apesar de termos em quase todas as casas os trabalhos considerados padrão,
estimulados pela doutrina espírita como atendimento fraterno, palestras, estudos, cursos, algumas com trabalhos de curas magnéticas, etc., sempre percebemos que cada casa tem como tônica uma dessas atuações. Assim, algumas têm como ponto forte o estudo, outras o atendimento fraterno, outras ainda a caridade material aos assistidos da casa, e assim sucessivamente. Sendo que seus mentores, ou seja, os mentores da casa, atuam em sincronismo e perfeita sintonia justamente naquilo que é o ponto predominante daquele local. Essa pequena diferenciação ou tendência das casas, quando observada de maneira mais ampliada, assume na verdade o papel da formação de núcleos de estudo e trabalho que se complementam, de forma a atender o necessitado do modo mais perfeito e abrangente possível, dentro de suas necessidades. Quem dirige a pessoa que busca por orientação ou socorro para aqui ou ali, é o plano espiritual. Mais exatamente os seus próprios mentores que conhecem cada uma dessas oficinas espirituais aqui na Terra. Consiste em um engano, portanto, a ideia de se padronizar a forma de atendimento ou de trabalho das casas espíritas e co-irmãs, eliminando com isso a salutar diferenciação que visa atingir as nuances necessárias, muitas vezes, no atendimento ao necessitado. Isto claro, levando-se sempre em consideração a relevante necessidade de não se desviar da forma doutrinária que se pretende. No nosso caso, a espírita. Interessante notar que para essa diferenciação acontecer, os mentores das casas conduzem paulatinamente cada trabalhador com características parecidas ou que se complementem, até as portas desses locais, fazendo com que eles ingressem em lugares que tenham afinidade com suas tendências latentes. Assim, se você procura um lugar para atuar e não se encaixou naquele perto de sua casa ou no primeiro em que foi, não se preocupe, peça auxílio ao alto e aguarde. Certamente, há um lugar para você, desde que esteja bem intencionado, e que não seja o orgulho ou a vaidade a lhe impelir nesse sentido. Dito isto, comento que a característica francamente predominante do IPPB, que não é uma casa espírita, mas espiritualista, é justamente o estudo e pesquisa dos fenômenos extracorpóreos, ou ainda, projeções da consciência, mas não apenas como estudo. O ponto forte que o Wagner faz questão de manter é o auxílio a encanados e desencanados através dessas experiências. Assim, aprendemos enquanto auxiliamos. Segundo as palavras dele, não devemos aprender a sair do corpo para fazer turismo extrafísico, embora isso possa acontecer vez ou outra, e sim para nos colocarmos à disposição do auxílio ao próximo. Talvez em função disso, enquanto eu lá estava, tive algumas das experiências mais ricas em detalhes e aprendizados. Quando vim para o movimento espírita, já sabia de muita coisa na prática, e ao estudar o que constava nos livros doutrinários podia entendê-los com mais facilidade, sabendo que era exatamente daquela forma que certas coisas aconteciam no plano espiritual. Numa daquelas noites em que eu ainda frequentava o IPPB, ao deitar para dormir, e em casa naturalmente, me percebi de repente já fora do corpo sem ter notado a saída como era de costume. Eu estava em pé em uma rua, junto a um grupo de pessoas, que em círculo, olhavam para o chão no meio delas. Ao olhar para baixo como elas, vi no chão um rapaz de seus 18 a 20 anos de idade, vestido com calças jeans, camisa de flanela xadrez e tênis nos pés. Ele estava caído e imóvel. Fiquei por uns poucos momentos pensando no que eu estaria fazendo ali, já que nesses casos em que eu simplesmente me via diante de uma situação inusitada, sabia que deveria observar e aprender algo, pois essas situações eram sempre favorecidas por algum mentor. Levantei os olhos e vi mais adiante uma motocicleta tombada na rua, bastante danificada. À esquerda dela via um ônibus parado com a lateral toda amassada. Logo montei o quebra-cabeça entendendo que aquele jovem devia ter perdido a vida física ali naquele acidente. Fiquei esperando por alguma dica, alguma deixa sobre o que eu deveria fazer, e ao mover minha cabeça para a esquerda, vi o rapaz que estava caído no chão, em pé ao meu lado, olhando para si mesmo ali no chão com um ar de atordoamento no rosto como a perguntar-se, o que é isto? O que está acontecendo? Percebia-se nitidamente pelo seu olhar vago, o empotamento e a confusão mental em que se encontrava. Imediatamente,
surgiram a certa altura dois fachos de uma luz como se fossem milhares de pequeninas estrelinhas brilhando. Os fachos de luz se posicionaram cada um de um lado do jovem e tomaram quase que instantaneamente a forma humana. Eram dois homens com uma expressão séria e compenetrada nos rostos. Pegaram cada um em um dos braços do rapaz pela altura dos ombros mais ou menos, e um deles olhou-me diretamente nos olhos, fez um pequeno aceno de cabeça e saíram os três da mesma forma que haviam chegado os dois homens, ou seja, transformaram-se em fachos de luz, de estrelinhas e partiram em uma velocidade vertiginosa, e sem que eu soubesse como, sem que eu houvesse planejado qualquer coisa, saí junto e logo em seguida deles, e na mesma direção. É muito interessante esse fator que comumente acontece, pois sei que eu estava no controle, com certeza, não sozinho, mas ao mesmo tempo, não era esse o bobinho aqui do meu dia a dia, mas sim, como se fora um eu, muito mais sábio, maduro, extremamente consciente do que deveria fazer. Era como se o eu maior e melhor, estivesse ensinando o eu menor, por assim dizer. Porém, é preciso que se diga que não nos sentimos como se estivéssemos divididos em duas pessoas diferentes ou algo assim. Não, somos a mesma pessoa, absolutamente a mesma pessoa ao mesmo tempo. Coisa difícil de explicar por falta de palavras em nosso cotidiano. A nossa consciência está presente na sua totalidade e ao mesmo tempo em ambos os aspectos do ser, porém, um deles está uma oitava acima. E isso é algo que para mim ainda carece de muita explicação. No interessante e elucidativo livro de Ernesto Bozano, Fenômeno de Bilocação, Desdobramento, editor Espírita Correio Fraterno, há um depoimento, o caso de número 12, que é bastante significativo nesse mistério, onde o narrador do evento age diante da possibilidade de morte iminente, e estando exteriorizado ao corpo físico, com uma consciência ímpar, completamente fora de um contexto comum para o momento, demonstrando uma profunda sabedoria e consciência de seus processos interiores e espirituais diante da vida que tem. É por assim dizer, o seu é maior dando as diretrizes ao seu menor. Há muitos outros casos parecidos em suas narrativas, desse tipo de experiência, e de fenômeno, espalhados por inúmeros livros e documentos, e não somente espíritas ou espiritualistas. Esse aspecto em particular, pode ser bem percebido, e acredito pelas pesquisas que tenho feito, que ele tem acontecido em praticamente todas as famílias. Quando alguém desencarna repentinamente, vítima de acidente, infarto, AVC, ou mesmo uma doença que a leve de forma muito rápida e inesperada. Percebe-se, depois do desencarne da pessoa, pois antes não tínhamos como ligar as coisas, que mesmo gozando de aparente perfeita saúde, ela sabia intuitivamente que iria desencarnar nas próximas horas, no máximo, em poucos dias. Ao nos lembrarmos de suas atitudes próximas do momento do desencarne, fica muito claro que ela saiu de seu comportamento normal e corriqueiro, falou coisas muito significativas diante do fenômeno que se aproximava, ou teve atitudes consideradas estranhas, como visitar parentes queridos que há muito não via, pedir uma comida especial de que gostava muito e saboreá-la como se fosse realmente sua última refeição, observar fotografias antigas dos parentes com enorme ar de saudades, estar extremamente sensibilizado diante de coisas consideradas antes como banais, dizer coisas aparentemente sem sentido, referindo-se ao fim da vida física. Enfim, tomar atitudes incomuns, para ela, diante de uma situação aparentemente normal. Mas como nesses momentos ela gozava de aparente saúde perfeita, não damos importância aos fatos, que só serão percebidos depois do impensado desencarne. Começamos então a ligar os fatos e percebemos que de uma forma muito subjetiva e inconsciente, ela sabia o que iria acontecer, e fica claro nesses momentos que ela não sabia disso de forma consciente, pois não diz a ninguém que vai desencarnar. O conhecimento do fato é realmente inconsciente, mas não deixa de irradiar para fora, para o exterior de si mesmo, suas influências que ficam muito claras após o desfecho dos acontecimentos. É como se esse ser muito maior, esse é o superlativo que somos todos nós de alguma forma camuflada, já soubesse de tudo. Esse saber não passa para o nível consciente do pequenino e cotidiano de forma perceptível, mas, com sua enorme influência, se faz perceber com muita nitidez após ligarmos os fios dos acontecimentos. Como se dá esse processo? Como isso acontece?
É sem dúvida um fenômeno muito intrigante que levanta inúmeras conjecturas. Mas, voltando à narrativa principal. Acompanhando aquele rapaz do acidente e seus 2 socorristas, chegamos a uma construção como as que temos aqui em nosso mundo físico. Era como uma casa-térrea, porém, bem grande em área construída até onde pude ver. Suas paredes eram pintadas de branco, e paramos em frente a uma porta bem larga que dava passagem para um corredor da mesma largura. A porta estava aberta, e quando digo porta me refiro a uma passagem de um a outro ambiente, pois em verdade não vi se existia ali um meio de se fechar a passagem com uma porta ou divisória como usamos aqui. Em frente a essa porta e do lado direito, encostado na parede havia uma maca, mesma esteira muito comprida. Tive a impressão de que aquilo podia mover-se, levando quem estava ali deitado até o interior do local. O rapaz foi colocado ali e logo os 2 homens desapareceram. Em breves instantes, veio lá de dentro uma moça vestindo um jaleco branco como uma enfermeira, de altura mediana, cabelos um pouco longos e negros, e um físico saudável, com um ar muito tranquilo e simpático. Aproximou-se do rapaz, que nessa altura eu não reparei se estava consciente ou desacordado, deu uma rápida olhada nele olhando em seguida para mim, e deu um sorriso dizendo mentalmente, e digo mentalmente, porque não ouvi nada e nem vi seus lábios se mexerem, mas entendi perfeitamente o que ela me disse, fique tranquilo, pois ele está bem, está tudo bem. Foi então que me veio à mente a ideia de que eu estava ali para aprender que isso era real, que esse tipo de resgate acontece mesmo daquela maneira. Que há hospitais do outro lado, que todos são socorridos, que nos transportamos pelos ares de forma muito rápida e bonita até que ninguém fica sozinho ao desencarnar, que há médicos e enfermeiras do outro lado, e mais uma série de coisas muitas vezes impensadas. Ao perceber isso tudo, imediatamente me vi voltando para o corpo físico sem que eu desejasse ou planejasse isso, aconteceu mais uma vez de forma automática. Senti totalmente o suave encaixar no corpo físico e abri os olhos despertando o corpo, sem perder a consciência, para rapidamente anotar a experiência antes que a memória se esvanecesse. As diversas experiências que já tive com relação a esse assunto serviram para mostrar-me que o que nos contam nos livros espíritas é verdadeiro. Não tenho pretensão de convencer ninguém sobre coisa alguma, uma vez que há um número bem grande de livros expositores espíritas esgotando essa temática nesse sentido. O que quero deixar claro é que sei do que estou falando, e não somente porque li a respeito, mas porque experimentei, e assim me explico a partir das minhas experiências e daquilo que estudei por causa delas. Tanto que ao final desta obra, não há uma bibliografia, porque não me baseio em livro algum, apesar de ter lido muitos que corroboraram com a minha forma de entender. Mas essencialmente, baseio-me em uma forma autodidata de aprendizado, sempre fazendo links entre as experiências que tive e as coisas que li a respeito. Se o leitor tiver algum interesse em provocar o fenômeno, vá entender nessas páginas como fazê-lo, e verá que não é difícil, mesmo porque entendi depois de muitos anos, que não há pré-requisitos para se conseguir sair do corpo físico. Outra coisa importante é que sair do corpo de forma consciente é relativamente fácil, mas o que acontece depois que se saiu é que faz a diferença entre uma boa ou uma má experiência, e este detalhe depende exclusivamente de nós mesmos. Seja como for, depois de algum sucesso na empreitada, por menor e mais insignificante que seja, sua vida nunca mais será a mesma, pois mudarão os valores, mudará a visão e o entendimento do mundo e da vida como um todo, e você nunca mais irá acreditar na vida depois da morte do corpo físico. Você irá saber que assim é. Capítulo 6. O que é afinal, esse fenômeno? Uma novidade, ou assunto antigo? As saídas do corpo físico no que chamamos de emancipação da alma é um velho fenômeno conhecido da humanidade. Diversos povos espalhados pela Terra conhecem e estudam esse fenômeno, e cada um deles lhe atribuiu o nome que achou mais conveniente, como projeção do corpo psíquico, voo xamânico, emancipação da alma ou desdobramento, e recentemente surgiu uma nova ciência, por assim dizer, que designou esse fenômeno com o nome de projeção da consciência, e seu estudo é a projeciologia. Um nome muito conhecido nesta área é do Valdo Vieira, justamente aquele que psicografou algumas obras do espírito André Luiz, em parceria com Francisco C. Xavier.
Mas isso nem é muito importante, pois a importância do fenômeno de fato começa com os sintomas que a experiência pode provocar, e digo pode, pois não é uma regra que eles aconteçam de forma que nós venhamos a perceber, e para explicar isso precisamos ir agora por partes. Primeiramente, as saídas do corpo físico nos acontecem desde o dia em que nós entramos em um corpo para viver na Terra. Nós somos em verdade seres multidimensionais, e não é somente força de expressão, somos mesmo assim. Vivemos realidades alternativas de períodos em períodos. Enquanto estamos de consciência vígil, o que alguns chamam de despertos, estamos vivenciando o plano físico da Terra. Mas ao nos deitarmos para dormir, passamos imediatamente a viver no plano sutil da Terra, podendo ir temporariamente a outros lugares que não a Terra exatamente, mas no geral se fica por aqui. Isso acontece sempre, não havendo nada que se possa fazer para impedir, pois é uma lei natural deste universo em que habitamos e da nossa constituição espiritual e biológica. Passamos, portanto, 1/3 de nossa existência terrestre, exatamente o período em que estamos dormindo, vivendo em outros planos que não o físico, e enquanto encarnados estamos ancorados aqui, mas não vivemos somente aqui. Somos seres espirituais vivendo cerca de 16 horas diárias interiorizados em um corpo físico, mais ou menos como um aluno restrito em uma escola enquanto dura o horário letivo do dia, e o restante passamos no extrafísico que é de fato o nosso lugar de origem, o nosso lar. Repare como muda nossa perspectiva de análise da vida diante dessa maneira de encarar as coisas. Quando interiorizados em um corpo físico, a frequência de nossa energia é baixa. O que é frequência de energia? Tudo no universo é energia vibrante, inclusive nós como espíritos e como corpo físico. Assim, toda energia funciona a partir de certo ritmo, isto é, certa oscilação, e a própria definição científica de energia diz que só se pode entendê-la a partir de dois entes ou sistemas em interação. Imaginemos então uma determinada quantidade de energia oscilando para frente e para trás em um ritmo constante. Isto é somente a título de exemplo e para entendimento, mas acaba sendo algo muito parecido o que acontece em realidade, e é isso que chamamos de frequência da energia, ou seja, a velocidade em que ela oscila para frente e para trás. Quando essa oscilação é lenta dizemos que a frequência é baixa, e quando a oscilação é rápida dizemos que a frequência é alta. Exemplos fáceis de perceber sobre a existência e importância das frequências são os nossos sistemas de comunicação através de ondas eletromagnéticas, como rádios, televisores, radiocomunicadores, celulares, etc. Cada um deles funcionando com determinada frequência, sendo que não se misturam apesar de ocuparem o mesmo éter. Aliás, isso é maneira acertada de entendermos como certos espíritos não se veem ou não se tocam, apesar de estarem ambos desencarnados e no mesmo local físico, como nos tem relatado inúmeras vezes o espírito André Luiz, nas psicografias de Chico Xavier. Voltando ao fenômeno das saídas do corpo, enquanto estamos dentro do corpo físico, vibramos em baixa frequência, por isso, nossa densidade aumenta e nossa capacidade de percepção diminui na mesma proporção, nosso raciocínio se torna lento, enfim, ficamos letárgicos por assim dizer. E é o corpo físico que impõe essa baixa frequência ao espírito para poder aprisioná-lo em si. Caso contrário, não conseguimos ficar retidos no corpo físico, pois o perispírito vibra em frequências muito altas, e quanto mais depurado o espírito, quanto mais espiritualizado o ser, tanto mais alta a sua frequência, até o ponto em que devido justamente a essa frequência elevada de energia, ele, o espírito, através de seu perispírito, começa a irradiar luz. Assim, espíritos que emitem luz, são bastante depurados e vibram em frequências muito altas. Isso faz com que não consigam habitar mundos de baixas frequências vibratórias. Como se vê, pode-se perceber aí, naquilo que Kardec chamou na segunda parte, capítulo I do Livro dos Espíritos, de diferentes ordens de espíritos, ou escala espírita, mais elementos da física, que da mística. André Luiz, através das psicografias de Francisco C. Xavier, nos diz que o corpo espiritual é material, mas de uma matéria quintessenciada. No livro Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro, de Sheila Ostrander e Lynn Schroeder, terceira edição São Paulo, editora Pensamento,
Descreve-se que na respeitada Universidade de Kirov, um grupo de cientistas bioquímicos, biofísicos e biólogos, declarou que o corpo bioplasmático, que nós conhecemos como perispírito, não é apenas uma espécie de constelação aparentemente plasmática de elétrons, prótons e possivelmente outras partículas, todos ionizados e estimulados, mas também é um organismo unificado em si mesmo, que atua como uma unidade que emite seus próprios campos eletromagnéticos. Capítulo 17, página 217, grifo meu. Certamente, é essa matéria quintessenciada que André Luiz faz menção, ou seja, matéria vibrando em alta frequência, portanto, ionizada, invisível e intangível para a maioria de nós encarnados, mas ainda assim, definitivamente, matéria. De volta ao assunto principal, notamos que à medida que o corpo adormece, seu poder de retenção do espírito, por manter-lhe a frequência baixa se extingue, os laços se soltam, e então o espírito recupera rapidamente a sua frequência original e mais alta, e desse modo, o corpo físico não consegue retê-lo. Ele parte então, liberto, para sua vida no extrafísico. O importante é que ao acontecer tudo isso, normalmente nosso corpo acabou de cair no sono, nossa mente nesse momento sofre uma espécie de gap, ou seja, um apagamento, um desligamento muito rápido para voltar em seguida já no corpo espiritual exteriorizado, vendo-se já do lado de fora sem perceber o processo de saída. Não sente então a subida da frequência de energia do espírito, não sente o desligamento do corpo físico, não sente nenhum sintoma advindo de todo o processo. E a diferença de tempo entre o adormecer e o acontecer disso tudo é de alguns segundos ou frações de segundos apenas. Isso é comum e corrente em nossas noites de sono, mas por alguma espécie de anomalia que às vezes acontece, nosso metabolismo baixa, nosso corpo adormece, nosso espírito sob sua frequência de energia e nossa mente não se desliga, o gap não acontece, e nossa consciência permanece vígil. É nesse caso que acompanhamos todo o processo, ou parte dele, sentindo sintomas característicos. Todos, ou algum deles, que em verdade sempre aconteceram e não percebíamos porque estávamos adormecidos. E como isso assume nesse momento da anomalia, o papel de novidade pelo incomum do caso, assusta-nos profundamente. Notemos, no entanto, que é algo que sempre nos aconteceu desde que entramos em um corpo para viver na Terra, só que sempre aconteceu no piloto automático, sem que tivéssemos consciência de tudo isso. Quando esse gap não acontece e observamos todo o processo, podemos então sentir as repercussões que costumam nos assustar e que levam muita gente a tratamentos desnecessários nas casas espíritas. E a questão não fica por conta apenas da não necessidade do tratamento, mas da falta de solução efetiva para o problema daquele que sofre sem conhecer o que lhe está acontecendo. Imaginemos somente a título de exemplo do exposto acima, a seguinte situação. Suponhamos que desde que nascemos, todas as noites ao adormecermos, alguém nos pega nos braços e nos coloca em uma cama diferente da que estávamos ao dormir, e ao acordarmos neste outro lugar, ao longo do nosso tempo de vida, criaríamos ideia de que ao adormecermos nos transportamos misteriosamente e automaticamente para outro lugar. Um dia, porém, parece que estamos dormindo, mas não estamos de fato. E a pessoa de sempre vem para nos carregar nos braços até o outro lugar. Ao percebermos isso ficaríamos extremamente assustados tentando entender o que estaria acontecendo, e muito provavelmente, criaríamos uma série de ideias e superstições tentando explicar algo que sempre nos aconteceu. Está dentro do comum e corrente de cada dia, mas nunca havíamos nos dado conta. Uma dessas repercussões é a velha conhecida das pessoas, e recebe, em função das antigas superstições, o nome de pisadeira. É uma espécie de vibração muito forte que passeia pelo corpo, parecendo que estamos sendo eletrocutados. Sentimos todo o nosso corpo vibrar freneticamente, e normalmente isso é acompanhado de um silvo agudo dentro de nossa cabeça. Não sentimos choques, não é isso, mas sentimos uma intensa vibração. Em verdade nosso corpo está nesse momento entrando no sono, portanto, está perfeitamente tranquilo e sereno, mas o que está vibrando muito é o nosso perispírito, justamente porque está subindo seu nível de energia, subindo sua frequência vibratória para poder escapar do corpo que até então o prendia.
O apito ou som muito agudo que ouvimos nesse momento é exatamente resultado da subida de frequência ou energia. Já sabemos pelo estudo da física que as frequências baixas correspondem sons graves, e as frequências altas correspondem sons agudos. Como podemos ver, nada há nesse processo todo, que poderíamos chamar de místico ou religioso, mas perfeitamente lógico e científico até. Tem muito mais a ver com física do que com qualquer misticismo, e absolutamente nada a ver com qualquer religião em particular. Quando as vibrações e o apito atingem seu auge, saímos finalmente do corpo físico, e partimos em busca daquilo que nos atrai, dos nossos interesses. A maioria das pessoas que não teve o gap na hora comum, dentro daquilo que é considerado como normal, o tem nesse outro momento logo após o desligamento do corpo físico, e algumas poucas pessoas, simplesmente não o têm, e se veem fora do corpo de forma perfeitamente consciente disso. Assim, como esse processo todo tem sua ordem de fatores, no sentido de nos libertar do corpo, ela também o tem quando retornamos ao corpo físico, depois de termos saído por aí, ou seja, retornamos ao corpo físico, despertos e com a consciência em estado vígio, e nos encaixamos nele automaticamente na posição correta em que ele se encontra na cama. Às vezes, porém, acontece também no momento do retorno, certa anomalia. Voltamos do astral. Entramos no corpo e nossa consciência vígio não se apaga. Não há nesse caso o gap necessário e comum. Ou então, ao voltarmos e nos interiorizarmos no corpo, a consciência vígio desperta antes do corpo físico. Seja como for, é sempre uma espécie de anomalia que acontece na ordem comum dos fatores. O fato é que em qualquer um desses casos, nós percebemos como espíritos que somos, dentro do corpo físico, completamente despertos. Porém, nosso corpo ainda não despertou e ainda está dormindo com seu metabolismo muito baixo e comum ao sono. Como ele ainda não despertou, nosso espírito, apesar de estar interiorizado, ainda não readquiriu sua ação e seu domínio sobre ele, e os laços que garantem ao perispírito o domínio sobre as ações do corpo ainda não foram reatados, por assim dizer. Portanto, não temos sobre ele nenhum controle. O espírito ainda continua vibrando em alta frequência de energia, e o corpo em frequência muito baixa. Não há, portanto, ligação entre um e outro, salvo apenas a necessária para manter a vida biológica. Assim, parcialmente desligados do corpo físico, apesar de dentro dele, não conseguimos mexê-lo, não conseguimos gritar, não podemos atuar no corpo de nenhuma forma, isso porque, como já sabemos, o corpo é apenas uma máquina, e quem a opera é o espírito que nesse caso ainda não assumiu sua função. Sentimos então nesse momento algo que tem causado muito tratamento espiritual desnecessário. O corpo completamente travado sobre a cama, e nós sem podermos atuar, presos dentro dele. É o que hoje se chama no estudo da projeciologia de catalepsia projetiva. Importante que se diga que nesse caso devem ser sempre observados e eliminados quaisquer indícios de alguma patologia, tanto física como psíquica, e nada sendo encontrado nesse sentido. Continuamos com a explicação do fato. Normalmente nesses casos, as pessoas sem o conhecimento do que lhes está acontecendo, começam a forçar a retomada do domínio sobre o corpo, tentando a todo custo se mexerem, ou gritar por socorro sentindo-se apavoradas. Então o corpo que deveria ir voltando tranquilamente ao seu ritmo metabólico normal, dá um salto em seu metabolismo, pois, ativadas pelo medo, as suprarrenais injetam adrenalina na corrente sanguínea e a pessoa sofre todos os sintomas do estresse de perigo, como ataque cardíaco, suores frios, fraqueza nas pernas, tonturas etc. Tudo isso, não em função da saída ou volta ao corpo físico propriamente, mas em função do medo, de terem percebido o processo sem saberem do que se tratava. Muitos têm perguntado como evitar que isso aconteça, pois é horripilante para quem não tem afinidade com o fenômeno. Minha resposta é sempre a mesma. Não há como evitar. E se você tentar, o efeito será o contrário. Os sintomas vão se intensificar, e isso é muito fácil de entender quando compreendemos o processo pelo qual tudo isso ocorre que explicaremos mais adiante. Outra coisa interessante que vez ou outra nos acontece, é voltarmos e nos encaixarmos no corpo de forma diferente da posição em que ele está. Nesses momentos, costumamos sentir aquela sensação estranha de que o quarto está invertido,
e de que as coisas não estão onde deveriam estar. A mente fica confusa, e há algumas vezes, até mesmo uma leve sensação de náusea. Então observamos em volta e nosso cérebro percebe a diferença e rapidamente nos posicionamos corretamente dentro do corpo. Mas não sem sentir nesse exato momento certo incômodo na região do umbigo, vulgo frio na barriga. É o nosso radar psíquico, o chakra umbilical, responsável por nosso sentido de ambiente, tanto no sentido físico como principalmente no sentido extrafísico. Capítulo 7. Como a experiência acontece, e um exercício místico, esotérico, ou da natureza humana. Existem algumas técnicas e maneiras interessantes de se provocar esse fenômeno. Alguns tentam com certos mantras tidos como místicos, frases e palavras secretas, meditações especiais e apropriadas, tudo muito misterioso e hermético, mas a verdade é uma só: qualquer coisa que prenda sua consciência na vigília, enquanto seu corpo adormece, vai provocar o fenômeno. Qualquer palavra mentalizada, qualquer coisa em sua mente que não o deixe apagar, como um espírito que você é, enquanto seu corpo adormece, vai causar a anomalia que dá origem ao fenômeno de forma consciente. Portanto, não há nenhum misticismo ou magia nisso, pois é o funcionamento natural da nossa constituição física e espiritual. E aí está um ótimo exercício se você pretende tentar a experiência de forma totalmente consciente, ou seja, equilibrar-se naquela situação entre o sono e a vigília. Sabe aquele momento quando vamos dormir em que nos encontramos entre o sono e a vigília, quando estamos quase caindo no sono e às vezes até já começamos a ver imagens, ouvir sons que não são externos ao nosso ambiente, mas que efetivamente, ainda não dormimos. Repare que esse estado tem diversos níveis de profundidade. Se você nunca experimentou ficar se equilibrando exatamente aí, nesse estado entre o sono e a vigília, não se deixando cair no sono de fato, será um pouco mais difícil de entender o que estamos falando. No começo dessa prática é comum simplesmente apagarmos e cairmos no sono, afinal, é sempre assim que nos tem acontecido ao longo de tantos anos encarnados, mas com um pouco de exercício você perceberá que dá para brincar com essa situação, se aprofundando cada vez mais no estado de sono, porém, sem dormir. Deixe-se penetrar no início do sono, e volte mais à superfície sem despertar de vez. Brinque com esse estado, sinta-o, veja como ele funciona e preste atenção às imagens e os sons que você irá ver e ouvir, tentando perceber inclusive o que é do seu próprio interior e o que vem de fora. Nessa brincadeira, quando você se quer lembrar que tem um corpo, quando perder toda a sensibilidade dele, sem se concentrar nele, porque se o fizer a sensibilidade volta, você provavelmente sentirá as vibrações e o apito agudo. Neste momento, procure se aprofundar nesse estado até que a vibração e o apito se unam em uma só coisa e fiquem muito intensos. Você irá perceber, inclusive nesse momento, que nesse estado de consciência é como se seu corpo não existisse. Então nesse exato momento, pense em flutuar para fora do corpo físico, sem esforço algum. Apenas pense em fazê-lo e isso acontecerá. Ou simplesmente, levante-se da cama. Não pense em levantar-se, não conjecture sobre como fazê-lo ou o que irá sentir se o fizer. Apenas faça-o rápido e sem pensar, que o seu corpo ficará na cama e quem vai se levantar será você sem ele, gozando de uma liberdade e leveza que nunca imaginou que fossem possíveis. Quantas vezes inúmeras pessoas estão completamente soltas de seus corpos, mas encaixados dentro dos mesmos, em um estado de semi-vigília sem saberem que bastaria a simples atitude de levantar-se de repente para sair do corpo físico com absoluta consciência, mas não o fazem por não saberem desta possibilidade, e assim, ficam completamente relaxadas, sem a sensibilidade do corpo físico, simplesmente flutuando dentro dele. Esse estado costuma acontecer muito, quando acordamos e não nos mexemos e não nos levantamos da cama. Mas ao contrário disso, ficamos deitados naquele estado intermediário entre o sono e a vigília, percebendo apenas o que julgamos serem devaneios de nossa mente. Nesses momentos, se o relaxamento for suficientemente profundo, bastaria uma simples ação e a pessoa se deslocaria imediatamente do seu corpo físico. Muitas vezes também nesse momento, antes que decidamos nos levantar, escorregamos para baixo da cama ou começamos a flutuar sobre ela sem sequer pensarmos nisso. A soltura é natural,
tem acontecido ao longo de toda a nossa existência física, só que desta vez, ao invés de estarmos dormindo e as coisas acontecerem no piloto automático, estaremos ligados e atentos ao processo, observando tudo. Usando o exemplo que demos no capítulo anterior, estaremos atentos ao sujeito que nos carrega nos braços, nos mudando de lugar. Entende agora, porque quanto mais você se preocupa com as vibrações ou com a paralisia do corpo, para que nada disso aconteça, quanto mais você tentar evitar os sintomas, mais a coisa vai acontecer e se intensificar. Simplesmente porque a sua preocupação e o tentar evitar as sensações vão mantê-lo desperto enquanto seu corpo vencido pelo cansaço acaba caindo no sono, e você acabará fazendo o exercício que acabamos de explicar, sem o perceber, exatamente como se mantivesse um mantra místico em sua mente. Esse era o meu principal problema quando criança, pois eu tinha muito medo e, então, tentava não dormir. Segurava-me acordado devido ao medo de me soltar e as sensações voltarem, e quanto mais eu me segurava, mais elas aconteciam. Só depois de sofrer muito e ter vencido o medo é que percebi o mecanismo da coisa toda. Então, já que não dá para evitar, a solução é aprender a tirar proveito da situação, pois ela nada oferece de perigo real, mas sim, oferece uma oportunidade ímpar para uma experiência inesquecível, que provavelmente irá mudar toda a forma como você vê a vida. Uma dica: assim que conseguir sair, com consciência do que está lhe acontecendo, afaste-se rapidamente do corpo físico, sem afobação, mas não se demore e não saia para muito longe nas primeiras experiências, vá para o outro cômodo da casa ou até o quintal. A proximidade do corpo físico costuma trazer alguns inconvenientes, como não conseguir enxergar, sentir-se com medo, ter dificuldade de movimentação e ser atraído por ele. Essa dificuldade da atração é o maior de todos os problemas a superar, pois o corpo é um poderoso imã do qual você deve se afastar para ter uma experiência que seja proveitosa. Caso contrário, poderá voltar muito rapidamente tendo assim uma experiência pobre no que diz respeito ao tempo fora do corpo. Ficar em seu ambiente doméstico nas primeiras experiências irá convencê-lo da veracidade do acontecido, pois você verá todas as coisas da sua casa, tal como elas são. Cada móvel, pessoa e objeto em seu devido lugar, mostrando-lhe sem sombra de dúvidas, que não se trata de um sonho, mas de realidade. Essa experiência, quando acontece de forma bem consciente, costuma deixar ainda algo inexplicável na alma. Uma sensação que poderá durar até mesmo alguns dias. É mais ou menos como se você estivesse pisando em nuvens, e num estado de espírito tal, que se assemelha ao que nos relatam os santos e seres mais iluminados. É uma certa beatitude que suplanta toda e qualquer vicissitude da vida cotidiana, e contrário ao que se poderia pensar. Isso não nos traz dificuldades em retornar à vida comum do dia a dia, mas diferente disso, nos renova as forças e nos enche de determinação, e uma profunda fé e esperança. E não se preocupe com o voltar, será automático e acontecerá muito antes do que você desejaria. A dificuldade não é sair, pois isso é relativamente fácil. O difícil é ficar fora de forma consciente, pois de forma inconsciente, ficamos todas as noites. Outra coisa muito interessante de notar é o fato de que, segurando-se nesse estado intermediário entre o sono e a vigília, como o espírito vai se soltando do corpo físico, a nossa capacidade de percepção vai aumentando na mesma proporção em que nos distanciamos da materialidade, nos tornando então, médiums extraordinários, com possibilidades de visão e audição à distância, entre outras coisas. Lembro-me de uma passagem muito interessante que me aconteceu em uma tarde que cheguei do trabalho, e em vez de ir direto para o chuveiro, como estava muito cansado, sentei-me um pouco no sofá e liguei a televisão pensando em descansar um pouco e depois tomar meu banho. Estava passando um filme americano com a legenda pela TV a cabo. Meu inglês é muito rudimentar, somente algumas poucas palavras, sendo impossível uma conversação em inglês. Eu estava lendo as legendas e o sono foi tomando conta. Os olhos foram se fechando sem que eu desejasse, e eu fiquei exatamente no estado intermediário, não estava totalmente desperto, mas também não dormia, pois em meu subconsciente estava a mensagem de que eu deveria ir tomar meu banho e não adormecer, e foi essa ideia que acabou sendo como um mantra a segurar-me no estado intermediário.
Foi então que percebi estar entendendo tudo quanto se falava no filme, como se o mesmo fosse dublado. Entendia tudo perfeitamente, mas isso só durou alguns segundos, o suficiente para eu me questionar. Mas espera aí. Este filme não é em inglês e legendado. Imediatamente não entendi mais nada e a língua inglesa para mim voltou a ser uma ilustre desconhecida. A explicação é simples. Muito provavelmente, já vivi alguma existência em um país que falava essa língua e já conheço e muito bem. Está em mim, mas apagada para esta existência física por uma não necessidade dela. E quando eu me encontrava naquele estado intermediário que é chamado de estado hipnagógico, minha capacidade como espírito surgiu inteira, pois o corpo não a podia tolher devido à sua dormência naquele momento, que me possibilitava a saída parcial, ou a dilatação das sensibilidades e capacidades. E, se o leitor duvidar que possa ser assim, lembre-se de que você já aprendeu matemática, física, geografia, etc., em outras vidas, mas não trouxe isso com você de forma consciente para esta. Precisou brincar de reaprender tudo novamente na escola. No entanto, como o espírito leva consigo todos os seus aprendizados e experiências, isso tudo já estava lá em seu interior desde há muito tempo, o que inclusive denota certas capacidades ou aptidões inatas do ser. Quando se tem uma experiência fora do corpo de forma consciente, percebe-se o quanto o corpo físico nos tolhe e compromete nossas percepções. Somos de fato muito mais do que imaginamos ou percebemos quando interiorizados em um corpo de carne. Nossas capacidades como espíritos que somos, são extraordinárias. Nossas percepções têm poderes fantásticos. Sentimos coisas não somente pelos órgãos que nos são competentes quando no físico, mas também as podemos sentir em toda a extensão do perispírito. Assim, ouvimos por todo o corpo espiritual, vemos em todas as direções e ao mesmo tempo, tudo é maximizado, e, é justamente em função disso, que podem surgir alguns problemas, pois alegrias são alegrias imensas, e dores são dores imensas. Tudo fica amplificado e intensificado quando estamos fora do corpo físico, seja em função de um desdobramento, ou devido à desencarnação. Por isso, é tão importante lutarmos para não carregar conosco mágoas, rancores e quaisquer tipos de sentimentos negativos para o outro lado quando partirmos em definitivo. Para que diante dessa amplitude de sentimentos que experimentamos fora do corpo físico, não acabemos por nos interiorizar em nossas culpas ou erros, construindo nosso umbral particular em meio do já caótico espaço entre a terra e o céu. Então, a reforma íntima, tal qual nos diz constantemente a doutrina espírita, é de fundamental importância a todos nós, e nesse caso em específico, de uma IA bem consciente, isso deixa de ser uma crença e passa a ser um fato experimentado, mesmo antes de se ter desencarnado. É importantíssimo observarmos diante do exposto, o ensino de Jesus quando disse: vai agora e faz as pazes com teu irmão antes que te chegue a hora. Outra capacidade que temos fora do corpo é a da movimentação extremamente rápida, e em alguns casos eu me arriscaria a dizer mesmo que instantânea. Dizem os espíritos mais adiantados que viajamos na velocidade do pensamento, e eu acredito mesmo que seja assim. Quanto à maneira de nos locomovermos quando fora do corpo físico, há coisas interessantíssimas que acontecem. Podemos voar literalmente falando, na velocidade que desejamos, e podemos simplesmente sumir daqui e aparecer ali. Certa vez, me vi seguindo um espírito, movimentando-me como se fora um chiclete, isto é, primeiro a parte superior do meu corpo espiritual se esticou e partiu na frente, por assim dizer, ao que foi seguida pela parte posterior ou inferior do corpo em sequência à primeira, ficando assim meu corpo espiritual todo esticado, para ir se recompor no local de chegada. Tenho plena consciência de que essas narrativas podem parecer um tanto fantasiosas, e não posso prová-las a ninguém. Nem mesmo tenho essa pretensão e deixo ao leitor fazer disso tudo suas próprias ideias ou tentar suas próprias experiências. Se fizer um pouco que seja de esforço nesse sentido, irá ter alguma experiência, e poderá comprovar pelo menos em parte o que digo. Caso contrário, ficará apenas com dúvidas, sem realmente nenhuma experiência pessoal nesta questão. Mas pergunto, não é já por si mesma, a vida, algo incrivelmente fantástica? Capítulo 8. A pesadelo e o estado vibracional no folclore popular, uma verdade embutida.
Há algumas histórias muito interessantes em nossa cultura, e verificamos que por trás de cada uma delas sempre tem algo de real valor, que ao longo do tempo foi adquirindo a condição de crendice, folclore, etc. Um desses casos é a chamada pesadeira, uma crença antiga muito comentada nos interiores das cidades pequenas com pouco acesso a informações e meios culturais de vanguarda. No conhecimento popular, a pesadeira é algo que costuma atacar as pessoas quando elas estão deitadas para dormir. Diz-se que ao se estar deitado para dormir, quando estamos quase pegando no sono, ou quando despertamos do nada no meio da noite, ela nos ataca. É algo, um ser com formato físico e aparência indeterminada, mas o que se imagina, é que ela tem os pés, como das galinhas, aqueles com 3 dedos pontudos. E quando nos ataca, fica nos pisoteando, subindo e descendo pelo nosso corpo deitado na cama. A sensação, dizem, é horrível. E deve ser mesmo, mas não exatamente em função da realidade, e sim, do imaginário humano, do quanto nos deixamos levar pelo medo e pela superstição. Conforme já havíamos dito em ocasião anterior, quando começamos a dormir, isto é, quando nosso organismo começa a funcionar com um metabolismo muito baixo, nossas ondas cerebrais também baixam para o padrão de ondas θ, momento em que começamos a cair no sono. Esses estados ou faixas de frequências medidas através do EEG, eletroencefalograma, se dividem em 4 estados, sendo beta 14Hz a 30Hz, máximo estado de alerta. Alfa 8Hz a 14Hz, relaxado, porém, alerta. Θ 4Hz a 8Hz, sonolência e primeiro estágio do sono. Delta 0,5Hz a 4Hz, sono profundo. Assim, quando entramos no estado θ, nosso perispírito começa a elevar sua frequência e dessa forma o seu nível de energia começa a subir para que ele possa se libertar dos laços que o prendem ao corpo, e isso acontece em ondas que se estendem percorrendo ao longo do corpo físico. É como um pequeno choque elétrico, na verdade é uma vibração, completamente indolor, mas paradoxalmente bastante perceptível. Essa vibração começa na cabeça, desce passeando pelo corpo até os pés, e começa a voltar para a cabeça novamente reiniciando todo o circuito. A cada ciclo de descida e subida que se dá em um ritmo contínuo, a intensidade da vibração vai aumentando. Aumenta também na mesma proporção a velocidade dos ciclos, acompanhando a vibração. Normalmente, se deixamos a natureza seguir seu curso, apenas observando sem interferir, veremos que todo esse processo acontece de forma automática. Percebemos que a nossa biologia, em concordância com a nossa espiritualidade, sabem muito bem o que fazer. Mas se desejarmos, podemos manipular essa energia através da vontade firme e da concentração mental, fazendo com que ela estacione sobre determinada área de nosso corpo, e se intensifique ou diminua de intensidade, ou mesmo que aumente ou diminua a velocidade do ciclo em que sobe e desce pelo corpo. Apesar de ser um processo automático, ele está totalmente à mercê do pensamento e da concentração. São essas ondas de vibrações percorrendo o corpo físico pouco antes da soltura do perispírito, ou quando acabamos de chegar de manhã e nos interiorizamos no corpo, que os mais antigos chamavam de pisadeira, pois a sensação é bem parecida ao que se imaginava. Porém, já sabemos o que é isso, e como sempre acontece nesses casos, o medo desaparece à medida que compreendemos o fenômeno, que tem hoje o nome de EV, ou estado vibracional. E quem o estuda de forma mais aprofundada é a projeciologia, estudo dos fenômenos de projeção da consciência ou emancipações da alma. O mais interessante nisso tudo, porém, é o fato de que, se essas ondas de vibrações não passearem pelo nosso corpo de forma completa e homogênea, o perispírito se solta parcialmente, e costuma ficar preso ao corpo físico por alguma parte do mesmo. Mas, não sabemos se isso só acontece quando estamos lidando com a experiência de forma consciente, portanto, interferindo na mesma, ou, se ao pegarmos no sono, a própria natureza se encarrega de resolver a questão nos libertando totalmente. O caso é que se dormimos, não conseguimos verificar se isso também ocorre quando não estamos conscientes do processo. Um fato a ser notado é que praticamente todo experimentador da projeção ou emancipação, de forma consciente,
Já passou pela experiência de se ver preso ao corpo físico por alguma parte dele. No meu caso, já me vi preso pelos pés por 3 vezes ao que me recordo com certeza. Percebi que iria sair consciente do corpo, devido às fortes vibrações que sentia, e que para mim são sempre prenúncio da ocorrência. Deixei que elas fossem se intensificando até ao máximo, quando normalmente acusamos um forte apito dentro da